Eu não sei se esse aqui vai ser um livro favorito, eu acho que não, pelo menos não até agora. E eu já tô louca de vontade de marcar esse livro aqui como lido aqui no quadro pra ganhar mais um livro de presente. Mas eu adorei a leitura, achei bonita. Eu tô começando a achar que eu sou capaz de terminar de ler esse livro hoje, hein? Oi, eu sou a Cata e nesse final de semana eu decidi que eu vou ler muito. Só isso. E vou gravar aqui pra vocês. Eu tô querendo ler esses livros aqui. Não sei se eu vou terminar todos, não sei se eu vou conseguir ler todos, mas eu queria tentar ler o máximo de livros que eu conseguir nesse final de semana agora do dia 11 e 12 de novembro, que eu acho que vai ser o último final de semana do mês que eu vou poder ler muito, ler bastante, vou ter tempo, porque eu acho que os próximos eu não vou conseguir. Então eu vou fazer uma mini maratona de leitura e gravar tudo aqui pra vocês. Vamos lá que eu vou contar como é que tá o andamento das leituras. Seguinte, nesse mês de novembro eu tô lendo muito, tô indo muito bem. Eu já li 2 livros, que é Os Fantasmas Entre Nós e Amada, mas eu não gravei vlog de leitura. Eu já falei sobre eles em um outro vídeo que vai sair logo em seguida pra vocês. Acho que no final do mês ele sai. E é um vídeo bem legal, mas bem desafiador que eu tô fazendo também. Então logo mais vocês já vão saber o que eu achei dos 2 livros, mas eu gostei muito, só que eles têm histórias bem diferentes, tá? E no vídeo de lidos do mês, que vai sair em dezembro, eu acho, eu vou falar sobre eles também. Agora, gente, vocês sabem que o Felipe me dá livros de presente, né? A cada 3 livros que eu leio, ele me dá um livro de presente. Aqui atrás fica o quadro onde eu anoto as leituras. E ele me deu o Wolf Song, que vocês sabem que eu não gostei tanto do outro livro do autor, do T.J. Klune, que é A Casa no Mar Cerúleo. Eu acabei não gostando nada da história, só que aqui foi bem diferente. Eu gostei bastante, me envolvi bastante com a leitura, e eu comecei a ler no mesmo dia que ele me deu. Eu li 200 páginas só no primeiro dia, de tão emocionada que eu fiquei, e agora eu tô na página 352. Eu parei no meio de um capítulo. Deixa abaixo. Hoje eu pretendo continuar essa história. Queria até terminar ela nesse final de semana, porque é uma história bem fluida, e depois eu volto pra comentar um pouquinho mais sobre o que eu tô achando, mas eu tô gostando muito desse livro, bem mais do que eu achei que eu ia. Eu tava bem preocupada de ler, mas eu queria ler pra saber se eu ia gostar de outro trabalho do autor, queria dar uma outra chance pra ele, porque eu me senti tão deslocada, gente. É muito difícil, é muito raro achar alguém que não gostou de A Casa no Mar Cerúleo. Aí eu chego e não gosto, eu fiquei assim, ai gente, o problema sou eu sei que o problema sou eu. Mas agora aqui as coisas estão bem diferentes, eu tô bem feliz de ter gostado, porque eu sinceramente não queria vir aqui falar mal de livro dele, tá? Não queria mesmo. Eu fui pegar esse livro pra dar uma segunda chance mesmo, com a esperança de gostar muito, e ainda bem que deu certo. Mas depois a gente conversa, porque é um livro bem cheio de coisas pra falar sobre ele, eu tenho muito a dizer sobre a história. Tem aqui também um outro livro que o Felipe me deu junto com o Wolf Song, que é O Fantasma de Anya. Essa aqui é uma HQ que eu acho que vai ser bem rapidinha de ler, então nesse final de semana é certo que eu vou terminar essa história. Ela é toda ilustrada em roxo, preto e branco, achei muito bonitas as cores. E eu tô bem empolgada pra ler, porque faz tempo que tava na minha tibiária, o Felipe acertou aqui nos presentes dessa vez. Ele sempre acerta, né, mas dessa vez foi muito certeiro, muito específico. Eu tô lendo também da Cassandra Clare o volume 1 de Artifícios das Trevas, que é A Dama da Meia-Noite. Tá fluindo muito, tô indo muito rápido na leitura, tô na página 288, e eu sinceramente eu não sei muito bem o que falar sobre a história, pra falar a verdade. É uma história que me deixa aconchegada, que eu acho que é bem o que eu tô falando aí, já falei em vários vídeos aqui do canal, que eu tô me sentindo bem confortável lendo, bem tranquila, então eu acho que essa aqui é uma história que vai ser de conforto pra mim. Mas pelo amor de Deus, Cassandra Clare, o que tanto tu tem pra falar que os livros são desse tamanho, todos eles? A trilogia é gigante. Essa aqui eu quero ver se eu avanço, mas eu tô lendo bem sem pressa, só que eu tô fluindo muito na leitura. Sei lá, eu gosto do universo Shadowhunter, gente, não posso negar. Esse próximo livro aqui, que é O Mar de Monstros, volume 2 de Percy Jackson, eu dependo muito do Felipe, porque eu tô aqui na página 74 e ele não leu nada ainda. A gente tá lendo juntos, a gente tá fazendo um momento juntos, só que eu avancei muito na leitura e ele não leu mais nada, então se ele quiser ler esse final de semana, eu vou ler com ele. Senão vai ficar uma leitura meio parada aí até ele pegar pra ler, porque eu quero fazer companhia pra ele, eu quero que a gente leia juntos pra comentar, que nem a gente fez com o primeiro volume de Percy Jackson. Então acho que é isso sobre O Mar de Monstros, mas eu tô gostando bastante da releitura. Eu amei reler Percy Jackson e eu acho que eu vou gostar muito desse livro aqui também. E ele é bem curtinho, gente. Se eu estivesse lendo sozinha, eu já teria terminado. Tem aqui também o livro da Iris Figueiredo, que é Um Passo de Cada Vez, que inclusive ela assinou pra mim na Feira do Livro. E eu acho que é um livro perfeito pra ler no mês de novembro, por causa que aqui tem shows, tem eventos, e eu não vou ir quase nenhum show, só pra não dizer que eu não vou nenhum show. Eu vou num show nessa próxima semana, ali em Porto Alegre, e eu tô bem empolgada, olha só. Ai, a banda aqui eu achei muito legal. Ela autografou pra mim e eu fiquei mais empolgada pra ler ainda, então eu acho que é uma ótima oportunidade de ler essa história. E eu acho também que vai ser bem rapidinha de ler, porque ela é bem interativa, tem mensagens.
e-mails, coisas assim, então eu tô empolgada pra essa leitura. E por último, finalmente, dos livros que eu tô lendo nesse momento, a gente tem aqui Os Reinos Partidos, da N.K. Jemisin. Tô na página 44, tá? Tô bem no inicinho, tô me habituando à história ainda, porque eu pensei que ela fosse ser uma coisa e na verdade ela é outra, mas ainda assim eu tô muito empolgada pra ler esse livro, porque a N.K. Jemisin, ela me joga no chão, pisa em cima de mim, me toca na parede e eu acho maravilhoso. Sério, tem uma coisa na escrita dela que eu não sei explicar, mas é uma coisa maravilhosa de ler. Os 100 Mil Reinos, que é o livro que antecede esse aqui da trilogia, é um livro perfeito, é um livro incrível. Eu já falei bastante sobre ele aqui, mas eu acho que eu falei pouco ainda sobre ele. Então eu espero poder dar um pouco mais de espaço para esse livro, para essa trilogia, lendo esse livro aqui que eu acho que eu vou gostar muito. Falei sobre todas as leituras, eu vou definir o que eu vou ler primeiro, que eu acho que vai ser Wolfsong. Eu vou aproveitar que eu tô empolgada, que eu tô gostando, para não perder o meu hype, né? Então agora a gente já vai começar a ler Wolfsong. Hoje é sábado, dia 11, tá? Esqueci de falar isso. E agora são 11h15 da manhã, então eu vou começar essa leitura aqui e a gente vai lendo e vamos comentando sobre as leituras. E quando terminar o final de semana eu volto aqui pra dar o saldo pra vocês de quantas páginas eu li, como é que foi. Bora lá começar as leituras. Mal deu tempo de terminar o capítulo, aquele que eu tava lendo, e ir pro próximo, que o Felipe já chegou pra gente ir almoçar e eu vou lá que eu tô com fome. Voltamos agora do almoço, e assim, aquela hora eu não consegui ler quase nada, li só um capítulo de Wolfsong, mas eu fiquei muito enrolada lendo, na verdade, comecei a gravar vídeo também para outras redes sociais, me acompanhem lá, inclusive, @KataJukowski na rede das dancinhas, na antiga rede das dancinhas, e nas outras redes, Twitter, Instagram, é @CriaLT, que nem aqui. Mas assim, gente, o que eu posso falar de Wolfsong? Wolfsong tá sendo uma grande surpresa. Primeiro porque a minha primeira experiência com o autor não foi o que eu esperava que ela fosse. Eu não sei o que o T.J. Klune coloca nos livros dele, que todo mundo ama tudo que ele escreve. Só que, como eu já comentei aqui várias vezes pra vocês, eu não gostei muito de A Casa no Marcerulho. Mas eu queria dar uma segunda chance pro autor e queria realmente pegar o livro pra gostar. Pegar o Wolfsong e gostar. Esse aqui é o primeiro livro de uma série e eu tô gostando bastante, pra falar a verdade. Eu não sei se esse aqui vai ser um livro favorito, eu acho que não, pelo menos não até agora. Mas também tem sido uma experiência muito boa e muito surpreendente, porque eu não imaginei que eu ia gostar tanto da história e que ela ia entregar pra mim tudo que ela tá entregando. Gente, eu juro pra vocês que eu não imaginava que a história ia ir por esse caminho. Tem tantas tropes literárias aqui na história que eu não sei de onde que o T.J. Klune tirou essas ideias, tirou tudo isso. Pra mim tem muitas referências também e me lembra muito a história de Crepúsculo, por ter lobos, tal, essa parte assim. Só que o que me instigou muito na história é que se passam anos na história, se passa muito tempo. De um capítulo pra outro muda um ano, passa um ano, então ali nas primeiras 100 páginas, por aí, 200 páginas, já tinham passado 10 anos, se eu não me engano, pra vocês terem noção. Passa muito tempo. Eu vi muitas pessoas gostando do livro, vi muitas pessoas amando, mas ninguém conseguiu explicar pra mim a intensidade que a história tem. Mas eu acho que nem eu vou conseguir passar e explicar pra vocês também a intensidade que a história tem. Então eu acho que cada um tem que ler e criar sua experiência realmente pra entender a profundidade da história, por causa que o autor ele escreve com muita melancolia, com muita tristeza, mas ele escreve assuntos, sabe, fantasia. Aqui é fantasia que tem. A Casa no Marcerulho também tem esse pé na fantasia, assim, um realismo mágico, talvez? Não sei. Mas aqui a gente vai conhecer a história do Ox, que ele é um menino muito tímido, muito na dele, muito afastado. Ele é mais calado, mais na dele, realmente. E ele vive ali com a mãe dele numa cidade muito pequenininha, e logo ali no início da história a gente começa conhecendo ele aos 12 anos, quando o pai dele tá prestes a fugir, a abandonar ele e a mãe. Eles ficam ali meio desamparados, não sabem muito bem como lidar com isso, mas eles têm apoio de algumas pessoas ali da comunidade que tem um carinho muito especial por eles, então o Ox ganha um emprego, tem as pessoas que trabalham ali na oficina que querem muito o bem dele, que trazem ele pra dentro da oficina. Ele é um menino meio deslocado, ele é muito alto, uma característica dele é que ele é muito alto, e nisso ele vai vivendo a vida, ele vai ficando no canto dele, sem muitos amigos, sem muitas coisas, até que um dia ele conhece um determinado menino e ele troca uma interação com esse menino. Só que do nada esse menino some e eles vão se ver só muito tempo depois, vários meses depois, quando esse garoto vai se mudar junto com a família dele pra casa que fica no fim da rua onde o Ox mora. É aí então que o Ox vai criar uma conexão muito forte com esse menininho da família que é o Joe. Se não me engano ele tem 11 anos, gente, não tenho certeza, mas quando começa a história ele tem 11 anos. Então existe uma diferença de idade bem grande entre os personagens, que foi uma coisa que foi me preocupando muito ao longo da história. Eu tava ficando muito nervosa, gente, vocês não têm noção. Eu li o livro assim, tá bom,
Vamos indo. Só que eu não conseguia parar de ler. Isso que é interessante, eu não conseguia largar o livro de jeito nenhum. E a partir dessa conexão, dessa troca que eles têm ali, o Ox vai acabar entrando para aquela família e a família vai aceitar ele muito bem também. Só que eles têm as suas peculiaridades, as suas particularidades, e a única pessoa que parece notar isso e achar um pouco estranha aqui na história é a Jessie, acho que é Jessie o nome dela, que é uma menina que tem uma certa interação com o Ox também aqui na história, eles têm um relacionamento. Mas é uma coisa bem estranha, porque a história também vai amadurecendo junto com o personagem. Então eu acho que o que dá pra dizer aqui é que o livro causa uma estranheza na gente, proposital, por causa que os personagens eles são estranhos. A interação daquela família é muito diferente e o Ox se questiona sobre isso às vezes, raramente, ele não questiona muito também, mas ele respeita muito. Por exemplo, a família se reúne em momentos só da família, se somem, ficam dias fora, e o Ox fica, ok, eu não faço parte da família, tudo bem eu não tá junto, mas pra onde eles vão? O que eles vão fazer que eles não contam, sabe? Então eles são bem isolados também, e eles guardam um segredo óbvio ali do Ox. Gente, o clima tá ótimo aqui pra ler, começou uma chuvarada na rua, tá uma delícia, só quero sentar e ler, mas eu já quero falar sobre esse livro logo com vocês. E a partir disso, então, tudo vai acontecendo, sabe? O Ox vai se infiltrando naquela família, mas eu acho que de sinopse era isso que eu tinha pra falar, agora eu tenho mais as minhas considerações pra fazer mesmo, que eu acho que existe essa estranheza na história, eu não sei explicar muito bem, mas existe uma estranheza, uma dinâmica diferente, parece que é tudo meio místico, meio melancólico, sabe? Tem muito a ver com seres e criaturas a história também, só que os personagens eles são muito misteriosos, sabe? Parece uma coisa meio mecânica às vezes. Por exemplo, ali o pai daquela família, que eu me esqueci o nome dele agora, ele chama o Ox pra uns lugares, assim, afastados, e eu fico tipo, gente, o que vai acontecer, sabe? Dá um nervoso, é uma história que tá me deixando preocupada enquanto eu leio, mas ainda assim eu tô confiando muito no autor. E isso ao mesmo tempo tá me deixando com muita vontade de ler, porque é muito legal ver a história acontecendo e amadurecendo junto com o protagonista. À medida que ele vai vivendo experiências, sentindo sentimentos, vivendo certas coisas, a gente vai acompanhando a narrativa ficando um pouco mais adulta, talvez, acompanhando a idade e o crescimento do personagem. Porque agora ele tá com seus 20 e poucos anos já. Então acho que era isso que eu tinha pra falar pra vocês. É um livro que tá me deixando bem investido e eu quero aproveitar que eu tô no hype, sabe? Que eu tô gostando muito e quero terminar a leitura pra eu não dar tempo de eu não gostar do livro, porque eu não quero não gostar dessa história. Eu vou continuar aqui a leitura então e depois eu volto pra comentar pra vocês se eu terminei, o que aconteceu, mas eu espero que eu consiga terminar ainda agora. Que delícia ler com esse barulho de chuva. Acabei de ler um capítulo que é um daqueles, vocês querem que eu saia? Vocês querem que eu dê uma licencinha aí pra vocês? Teve agora esse capítulo. Eu não sei qual é o número do capítulo, mas ele se chama Uivava para você, / sempre foi meu, que os capítulos são assim, eles não têm número, eles têm 2 nomes às vezes é um só, às vezes são 2 títulos que fazem referência ao que vai acontecer naquele capítulo. Vou mostrar aqui pra vocês, peraí. Aqui a gente tem o Uivava para você, sempre foi meu, e esse aqui, por exemplo, como um lobo / eles sangraram aqui. Então são capítulos nesse estilo assim. Vou aproveitar que eu já dei mais uma paradinha aqui na leitura, que eu tô agora na página 464, que faltam menos de 100 páginas para terminar o livro, tô lendo muito rápido. E eu queria falar algumas coisas que eu não falei antes, tá? Como, por exemplo, esse aqui é um livro para maiores de 18 anos, tá? É um livro que tem cenas de sexo explícito, tá? Então já fica o aviso para vocês também que é um livro para maiores de 18 anos. Olha, no começo da história eu fiquei pensando, o que vai acontecer ao longo desse livro para ter tanta página? E agora ele me mostrou o que ia acontecer, porque, gente, a quantidade de coisa, de situação que acontece aqui, e tudo por conta da mitologia que o autor criou, das peculiaridades que essa mitologia tem, sabe? A conexão do lobo com a pessoa para manter a parte humana dele é muito legal. Essa é uma das partes que eu gostei muito de ler. Eu não sei muito bem ainda como é que eu me sinto em relação à construção daquele relacionamento que tem a diferença de idade, né? Do Joe com o Ox, porque eles se conheceram bem novos, né? Mas enfim, as coisas acontecem muito tempo depois, tá? Mas mesmo assim, eu não sei como é que eu me sinto em relação a isso ainda. Eu gosto muito dos personagens que tem na história, eu gosto das coisas que aconteceram aqui, sabe? Como a história se desenvolveu, como ela se desenrolou, mas eu acho muito triste essa história. No fim das contas, eu acho que esse aqui é um livro bem depressivão também, sabe? Muita coisa triste acontece. Ele tem uma aura, essa estranheza que eu comentei pra vocês, realmente, isso permanece desde a primeira página do livro pra mim, até agora,
E uma coisa que eu achei muito legal também foi o que eu comentei de acompanhar o personagem crescendo, né? Aqui a gente vai com ele até os 20 e poucos anos dele, 20 e muitos anos dele, ele perdendo pessoas, ele vendo pessoas partindo, ele vendo pessoas morrendo, ele vendo coisas acontecendo, ele evoluindo, e é muito legal ver isso acontecer. Eu acho que agora que eu tô terminando, eu tô saindo do livro com um sentimento bem positivo em relação à história, porque eu acho que eu consegui sentir tudo que o autor queria que eu sentisse. Eu tô com a sensação de que o que eu senti é proposital, que o autor queria que eu sentisse isso enquanto eu lesse. E é muito bom sair de um livro com esse sentimento. Eu vou terminar de ler agora, e depois eu volto pra contar pra vocês o que eu achei do final, mas no fim das contas eu tô bem surpreendida com a história, tô gostando bastante da leitura, sei que é uma série que tem outros livros, eu não sei quantos livros são, não faço ideia, mas provavelmente eu vou ler as continuações, dependendo do que eu achar do final, porque deve ser um final meio em aberto, aí pra deixar a continuação, não sei como é que é, mas eu tô empolgada pra saber o que vem aí, tô empolgada pra saber o que vai acontecer aqui no final. Gostei bastante de alguns reencontros que aconteceram aqui agora, que eu tava torcendo pra que acontecessem. É um livro, gente, cheio de detalhes, tem muitos, muitos, muitos detalhes, assim, em relação ao Ox, em relação a outros personagens, detalhes que engrandecem a história. Eu acho que isso me pegou muito, as peculiaridades do universo, as peculiaridades da mitologia, então ficou muito legal isso, esses reencontros também estão me deixando com ainda mais vontade de ler. Então eu vou logo terminar essa leitura aqui, porque eu já tô muito afim de saber como é que termina esse livro. E a chuva continua caindo, gente, então quase no finzinho do livro, falta muito pouco, eu tô muito ansiosa pra saber como é que vai ser o final desse livro. Vamos ler com essa chuvinha deliciosa. Eu achei que ia ter fortes emoções no final do livro, mas tá tendo fortes emoções no final da leitura. Meu Deus, gente, falta muito pouco pra eu terminar, muito, muito, muito pouco. E assim, tem umas cenas muito fofinhas, mas que passam muito rápido também, até porque elas não são o foco, mas eu achei elas fofinhas. Tem uma coisa que aconteceu que, assim, era certo que ia acontecer, sabe? A volta de uma pessoa, de um personagem. E, ai, gente, é agora esperar pra ver o que o autor vai colocar aqui pra gente, porque, assim, meu Deus. Meu Deus. Terminei agorinha de ler o Wolfsong e eu gostei bastante do final. Achei que foi um final que fez sentido com o trajeto todo da história. Aconteceu uma coisa que eu achei que ia acontecer, mas pensando um pouco nas histórias que esse livro me fez lembrar, como por exemplo Teen Wolf e Crepúsculo, eu fiquei pensando que talvez não fosse acontecer, mas aconteceu. Não vou falar o que é pra não dar spoiler, eu não gosto de dar spoiler aqui nos vídeos, mas foi um livro que eu gostei bastante, gente, tô bem feliz de ter gostado do livro, tô bem tranquila, pessoas que estavam preocupadas, que eu sei que tinha gente preocupada de eu ler esse livro, não se preocupem, porque eu gostei bastante da leitura, recomendo muito a leitura pra quem é maior de 18 anos, porque tem um livro com bastante cenas, né? Deixa eu sair, deixa eu não olhar, deixa eu fechar. Mas eu adorei a leitura, achei bonita, achei que causa uma estranheza, que passa uma sensação de que algo tá errado, algo ruim vai acontecer. E acontece várias coisas, tá? Então gostei muito de ler e tá terminado aí a nossa pequena jornada, que eu levei uns 2, 3 dias lendo esse livro, foi muito rápido, porque eu gostei bastante, estava muito envolvida na história. Eu já tô aqui com Dama da Meia-Noite, que eu tô ali no capítulo 15, mas não sei se eu leio Dama da Meia-Noite ou se eu leio O Fantasma de Anya, que é outro livro que eu tô aqui também, que é uma HQ que vai ser super rapidinha de ler, eu acho. Eu acho que eu vou começar a ler a HQ. Depois eu continuo lendo A Dama da Meia-Noite, porque Dama da Meia-Noite eu tenho certeza que eu não acabo nem hoje nem amanhã, porque falta muita coisa ainda. Então vamos começar a ler agora O Fantasma de Anya, que é uma HQ. Eu tô muito afim de ler esse livro, ele parece muito lindo, gente. Eu fico olhando pra essa ilustração aqui e eu acho perfeita, eu acho muito lindas as cores. Ai, tô muito afim de ler, vamos lá. E tem fantasmas, né? Amo. Vim aqui pra sala ler pra mudar um pouquinho os ares. E eu já tô louca de vontade de marcar esse livro aqui como lido aqui no quadro pra ganhar mais um livro de presente em dezembro. Em dezembro é um mês especial porque é meu aniversário, eu tenho que ganhar muitos livros, hein? Pelo que eu vi aqui da sinopse, a Anya, que é a protagonista, ela vai acabar caindo no poço e vai encontrar uma fantasma lá que foi assassinada. Só que essa fantasma vai meio que se ligar a ela e vai ajudar ela de algumas formas no cotidiano. Ela vai ver algumas vantagens nessa relação de ser amiga de uma fantasma, até que ela não vai ver mais, porque algumas coisas vão começar a acontecer. Eu não sei nada do que tem aqui, mas eu acho que essa aqui é uma história perfeita pra ler no Halloween, né? Tudo bem que o Halloween já passou, mas eu acho que ela é perfeita
pra isso. Então eu vou começar a leitura agora. Eu acabei de chegar quase que na metade da leitura, tô aqui na página 96. E assim, gente, eu não imaginava que a HQ ia por esse caminho, tá? Que a Anya, ela é uma imigrante russa morando nos Estados Unidos. Só que ela já tá um pouco mais adaptada e ela tá sofrendo muito as consequências de ser inserida ali naquele lugar. Ela tá, assim, se espelhando na imagem das meninas com quem ela convive, das meninas que ela inveja, das meninas que tratam ela mal. Aparentemente ela tem alguns problemas de imagem consigo mesma, algumas coisas no corpo dela que ela não aceita. Mas a Anya também é uma pessoa que destrata muito, por exemplo, um outro menino imigrante russo que tem ele na escola. Ela trata ele com muito desdém e esse menino sofre muito ali também, ele apanha, coisas horríveis. Só que a Anya, ela quer viver as mesmas experiências que as meninas americanas vivem, ela quer ser essas meninas, e ela sofre muito por causa disso, por isso que ela tem esses problemas de imagem também, então é bem complicado e logo no início da história a gente já vê tudo isso se desenvolvendo. E é por conta desses problemas aí, ela tá com muita coisa na cabeça, muita coisa acontecendo, ela acaba caindo dentro desse poço, e lá no poço, que é muito fundo, gente, começou uma chuvarada de novo. Tem ossos de uma pessoa ali que a gente vai descobrir que é o da fantasma. E essa fantasma já tá morta há uns 90 anos. Logo em seguida, a Anya consegue sair do poço, uma pessoa tira ela dali, que é uma cena muito esquisita também, assim, eu fiquei, meu Deus, gente, que loucura. Ela acaba juntando as coisas dela e sai ali o mais rápido possível, e a fantasma fica meio triste de ter que ficar sozinha de novo, porque não são muitas pessoas que vão lá no poço. Só que logo que a Anya volta pra escola, ela descobre que levou o mindinho da fantasma junto com ela, o osso do mindinho, e a fantasma tá lá andando com ela pela escola e acaba ajudando a Anya ali a passar nas provas, dando uma cola pra ela e ajudando ela também a conquistar o menino que a Anya gosta. É óbvio que ela vai ver muitas vantagens em ter a companhia da fantasma, e a fantasma também já contou pra gente o que foi que aconteceu, mas eu não sei se eu acredito muito nela. Eu acho que vai ter uma reviravolta aqui na história, acho que ela não vai ser bem o que ela tá contando, né? Eu acho que não vai ser bem isso, então eu vou continuar aqui a leitura pra descobrir o que vai ser, porque eu tô bem interessada na história, só que eu tô achando ela bem mais bizarra e bem mais macabra, talvez, não sei se é essa a palavra, não é uma história macabra, mas é uma história triste, sabe? É uma história que mais pesada também do que eu achei que ela ia ser. Vou continuar e terminar a história pra voltar aqui pra comentar pra vocês, porque é bem rapidinho de ler mesmo, o traço é muito bonito, eu só quero ver se eu vou conseguir me adaptar um pouco melhor à história, porque de começo ela me jogou aqui no meio do negócio, eu fiquei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Não era isso que eu tava esperando. Eu esperei uma coisa mais fofinha, mais, sabe? Ai, fantasma, sabe? Não foi bem isso. É bem mais complexo do que isso. Eu amo que pra elas saírem juntas, a Anya tem que ficar carregando o ossinho da fantasma. Vem aí, gente, vem aí a hora da verdade que eu tava esperando. Vocês vão ver, eu acho que eu tava certa. Gente, esse momento aqui tá sendo assim... Nossa, eu acho que... Meu Deus. Terminei agora de ler O Fantasma de Anya, foram 225 páginas, bem rapidinho de ler, mas que me impressionaram, tá? Eu acho que esse aqui é um livro que a gente quebra expectativas com os personagens, às vezes pra um lado bom e às vezes pra um lado não tão bom. Por exemplo, aqui o carinha que a protagonista gosta, o Sean, que ele é o típico garoto americano ali, né, aquela coisa... Ai, sabe... A própria protagonista sente o peso da decepção. O que eu achei legal aqui também é que ela amadurece ao longo da história com a convivência com a fantasma. Isso traz um ensinamento muito forte pra ela em relação à família, em relação a quem ela é. Porque aqui no final eu achei muito legal que tem ilustrações das personagens, alguns extras. E foi escrito assim, ó. Anya tinha que equilibrar uma certa insegurança com o fato de ela ser uma babaca às vezes. Eu acho que é exatamente isso que define a personagem. Os personagens aqui, eles são bem humanos, meio cinzas até às vezes, eu acho. Alguns deles, não todos. A mãe dela acaba tentando ajudar, mas reforça as inseguranças dela. A escola com certeza é um lugar que reforça isso. E a própria Anya acaba reproduzindo naquele garoto certos comportamentos que ela não gosta que façam com ela e que ela vivenciou quando era mais nova, quando chegou ali. Eu gostei bastante da mensagem do livro, pra falar a verdade, eu consegui gostar mais da história no final. O início eu comecei meio
deslocada dela, mas depois eu consegui gostar bastante da leitura. O ponto alto da história é a fantasma, gostei bastante desse plot, tava esperando coisas que acontecessem ali, que aconteceram, e eu gostei muito do efeito que a fantasma teve na protagonista, que de fato veio a somar na vida dela, aconteceu alguma coisa depois que aquela fantasma apareceu, e eu gostei bastante disso. Tá lido então mais um livro, agora eu vou dar uma descansada, mas se eu voltar a ler alguma coisa, eu comento aqui com vocês. Eu acabei de acordar, ainda tô processando o fato de que eu acordei 8 horas no domingo. Não queria ter dormido mais, mas é isso aí que temos pra hoje. Ontem eu li mais Dama da Meia-Noite, acabei lendo bastante, mas eu não gravei quase nada aqui pra vocês. Na verdade, eu não gravei nada mesmo. Eu tô gostando bastante da leitura, mas tem algumas coisas aqui que a Cassandra Clare coloca em excesso, como, por exemplo, ela fala o tempo todo que o Julian e a Emma são para a batalha. A gente já entendeu. A gente já sabe que isso é o ponto principal da história. Era a única coisa que eu sabia antes de vir ler o livro e era a única coisa que eu precisava saber mesmo. Ficou bom. Eu acho que aqui vai rolar uma guerra, porque tá tendo um desentendimento ali entre as fadas e os caçadores. E tem toda a situação da família do Julian, não sei como é que fala, em foco também. Mas em alguns momentos aqui na história eu tô assim, Julian. E em outros eu tô assim, Julian? Porque tem algumas coisas que ele fala aqui defendendo a Emma, que gente, meu Deus do céu, porque afinal de contas eles são para a batalha. Só que para a batalha, aqui no universo da Cassandra, eles não podem ficar juntos. Não podem ser um casal, não podem ter uma família, casar, ter filhos, não pode. Proibido pela Clave. Acho que é pela Clave. Toda hora também eles estão mandando um shade pra Clave aqui, não que ela não mereça. Só que esse aqui é um livro que vai passando, é um livro que eu tô lendo e eu tô gostando. Tô me divertindo, tô gostando da leitura, tá bem aconchegante, eu tô lendo tranquila, no meu tempo, e eu tô me divertindo horrores. Teve uma cena aqui que eu adorei, que vai contar como é que foi quando a Emma e o Julian fizeram a cerimônia para a batalha deles. E aparecem outros personagens aqui, tipo a Clary e o Jace, que essa história se passa depois de Instrumentos Mortais. Eu não li Instrumentos Mortais. E eu também não vou ler, não tenho interesse em ler. Eu sei que eu perco algumas informações aqui, mas assim, deixa a vida me levar. Tô indo assim com esse livro aqui. Tô gostando bastante da leitura. Daqui a pouco eu vou ler mais um pouco dele, porque falta bem pouco até pra terminar. E eu tô bem contente com a leitura. Eu acho que vai ser realmente um livro de conforto pra mim. Então, é isso aí. Tô aproveitando a experiência e tô indo, gente. Tô indo com Cassandra Clare. Tô com 5 livros dela pra ler aqui ainda. Essa trilogia aqui também tem As Últimas Horas pra ler, que eu quero ler. E aí, aos pouquinhos, eu vou me tornando mais e mais Cassandra Clare. Aí, agora eu tenho esses 3 livros aqui que eu queria ler, mas que eu não comecei ainda, né? Que é O Mar de Monstros, que eu tenho que esperar o Felipe, que ele disse que ia querer ler esse final de semana, mas não sei, já é domingo, ele não leu nada. Um Passo de Cada Vez, da Iris Figueiredo, que eu acho que eu vou ler esse aqui agora, começar a leitura. E também tem Os Reinos Partidos. Esse aqui eu tô bem empolgada pra ler, mas eu não sei se vou conseguir ter tempo de ler ele hoje. Enfim, eu quero começar essas leituras pra falar um pouquinho sobre elas aqui pra vocês. Então agora eu vou continuar lendo Dama da Meia-Noite, que eu tô assim, investida na história, tá? Tô querendo ficar mais nesse universo, quero aproveitar esse livro e depois eu acho que eu vou partir pra ler Um Passo de Cada Vez e também Os 100 Mil Reinos. E aí a gente vai vendo o que acontece. Então vamos ler. Eu tô começando a achar que eu sou capaz de terminar de ler esse livro hoje, hein? Tô na página 389 e ele tem 500 e alguma coisa, quase 400, sei lá se tem 500. 554. Ah, eu acho que... O que vocês acham? Eu acho que vai, hein? Sei. Eu queria ler os outros livros que estão aqui, né? Então, não sei se vai, mas será que vai? Eu coringuei, tá? Comecei a ler também Um Passo de Cada Vez e eu tô gostando bastante. Cheguei aqui no capítulo 6 e eu tô gostando muito que o livro é bastante interativo também. É bem tranquilo de ler, eu acho que vai ser bem rapidinho essa leitura também. E é um livro muito gostoso, apesar de falar sobre alguns assuntos um pouco mais sérios também, através da Mariana, né, que é a protagonista. Aqui a gente vai acompanhar ela tentando conseguir esses ingressos pra ir no show da banda Tempest, que ela gosta muito, que ela ama essa banda ajudou ela a passar por muitas coisas que marcaram a vida dela. E eles vão sair em turnê agora e ela tá muito emocionada.
vida. Só que a Mariana passa por algumas coisas, como por exemplo em relação ao vestibular, que ela tá saindo do ensino médio, tem toda essa questão também de Enem. Existe muito aqui a conversa em relação ao corpo dela, ao peso dela, porque a Mariana é uma mulher gorda, então ela ouve muitas coisas desnecessárias, apesar de ela ser uma pessoa muito bem resolvida, aparentemente, mas ela sofre muito na escola dela, por exemplo, ela sofre muito bullying lá, as pessoas tratam ela muito mal, e ela não consegue se aproximar muito de ninguém por causa que ela tem medo de as pessoas estarem querendo tirar vantagem dela, sabe? Essas coisas assim, é bem complicada a vida dela lá. Mas tudo acaba melhorando, ficando um pouquinho menos pior por causa dessa banda que é tão importante pra ela. E aqui a gente vai acompanhar ela tentando ir nesse show, né? Tentando conseguir esses ingressos. Ela faz um vídeo, é bem legal, gente. Eu tô gostando bastante da leitura. E tudo se torna ainda mais especial por causa que eu vi a Iris falando sobre a história lá na Feira do Livro. Eu vou deixar o link do vídeo aqui pra vocês que ela tá falando lá sobre a vida dela, as coisas que ela viveu que inspiraram a história, sabe? A adolescência. Então, pra mim, é uma coisa que remete muito à nostalgia também. Quando a gente é muito fã de alguma coisa, gosta muito, coisas que a gente tá vivendo agora até. Por exemplo, a galera é desesperada querendo ir no show da Taylor Swift, comprando ingressos. Eu acho isso muito legal, do Rebelde também. Eu não vou em nenhum, mas eu queria ter ido no do Rebelde. Mas eu acho que esse livro super combina com essa época agora que a gente tá vivendo. Eu acho que é uma leitura que aquece o coração. Eu tô bem no comecinho ainda, né, mas tô gostando bastante. Acho que se eu sentar e ficar lendo, eu só vou. E também eu tô lendo mais um pouco de Cassandra Clare, que tá indo muito rápido também. Não sei, gente. Quem sabe a gente termina esses 2 livros. São 10 horas da manhã, o dia tá só começando, então tem bastante tempo pra ler. Gente, não são 10 horas, são 11. Vim tomar um cafezinho da manhã, comer alguma coisa aqui, agora, enquanto eu leio ele mesmo. Vou continuar a leitura, não vai dar. Nas próximas cenas do vídeo, vocês vão ver que eu vou transitar muito entre essas 2 leituras. Eu tô adorando as entrevistas que eles dão também, me lembra muito antigamente que eu ficava assistindo coisas de Restart, sabe? Ai, gente, muito legal. Tá me lembrando muito também meu ensino médio, algumas coisas boas, outras nem tanto, mas eu tô adorando. É sobre isso aqui, gente. Que sentimento bom. 2 super teens, por favor. Revistas. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. Terminei de ler Um Passo de Cada Vez. Foi uma leitura muito gostosa, eu me diverti muito lendo esse livro, gostei muito mesmo. E o mais legal de tudo foi ver tudo que a autora falou, que a Iris falou lá na Feira do Livro sobre a história, se revelando aqui no livro, acontecendo, coisas que ela comentou sobre a vida dela, coisas que ela foi mudando ao longo da história, alguns pensamentos que ela teve enquanto escrevia. É muito legal, isso engrandece a história. Gostei muito da Mariana, que é a protagonista, gostei muito da Nina, que é a melhor amiga dela. A melhor amiga dela é maravilhosa, ela é linda, ela é perfeita, elas são incríveis. Tudo tá muito bem estruturado, aqui tem umas questões mais sérias ainda que acontecem ali no ensino médio com a Mariana. Gostei muito desse livro, gente, gostei bastante mesmo. Foi muito bom passar uma tarde com essa história, ela é bem rapidinha de ler, porque tem umas 250 páginas, 253 páginas tem, então é bem rapidinho de ler. Agora são 4h30 da tarde quase, eu vou tirar mais um cochilo, eu dei uma cochiladinha antes porque eu tô com bastante sono de ter acordado cedo. Vou comer alguma coisa também, e eu não sei se eu vou conseguir ler mais alguma coisa hoje, porque me deu um sono, um cansaço. Mas assim que eu tiver alguma atualização, eu volto pra contar pra vocês como é que tá sendo as leituras. Se eu for ler mais alguma coisa, eu acho que vai ser Dama da Meia-Noite. Então eu volto aí pra contar pra vocês se eu li mesmo. Mas eu tô bem satisfeita com o meu desempenho. Nesse final de semana eu consegui ler 3 livros já, né? Terminar 3 livros e é muita coisa, muito mais do que eu imaginei que eu ia conseguir. 11 horas da noite, eu cheguei agora no final, já li os extras que tem pra cá também, já li tudo isso. E depois eu volto amanhã, eu volto pra comentar pra vocês o que eu achei, mas eu acho que aqui a Cassandra Clare... Meu Deus, mulher, o que eu vou te falar, né? Amanhã eu explico melhor pra vocês as sensações que eu tive com o final desse livro, que foi babadeiro. Venci mais uma leitura, achei que não ia dar tempo de ler porque eu me enrolei muito ontem, domingo foi um dia de preguiça, foi um dia que eu li muito, mas eu também fiquei deitada, cochilei, assisti filme, então foi um dia de várias outras coisas além de leituras também.
Eu acho que eu poderia ter lido bem mais se eu tivesse me esforçado ainda mais, mas eu tava cansada, tá? Não ia me esforçar tanto assim também. Eu conseguia ter lido Os Reinos Partidos também. Mas agora é hora de falar de A Dama da Meia-Noite. Gente, esse livro aqui é feito para os fãs de Cassandra Clare. Ela faz uma farofada com um sabor delicioso, tá? Pra mim aqui o grande foco é Emma, Julian e Parabatai. Os outros personagens que estão aqui na história que também são bem legais, eu gostei bastante de vários personagens que tem aqui. Eu sei que algumas coisas vão acontecer aqui na história, mas não vou falar porque eu não quero dar spoiler. Eu conversei com várias pessoas, assim, que conhecem um pouco mais a fundo do universo Shadowhunter do que eu. Por exemplo, aqui no final da história começa uma farofada. Aqui no final começa a aparecer tudo quanto é gente de outros livros, aparece todo mundo, sabe? Eles já apareceram ao longo da história, mas aqui no final aparecem bem mais. A Cassandra escreveu algumas cenas aqui que eu achei muito legais de ler, inclusive. Eu tenho um apego nos personagens, por causa que eu só li o primeiro volume de Instrumentos Mortais, mas ainda assim eu me apeguei bastante neles. Só que teve alguma coisa ou outra que eu não entendi como é que aconteceu, porque eu não li os Instrumentos Mortais completos. Mas são dúvidas meio isoladas, assim, que não me impedem de continuar a história. E deu tudo certo. Foi um livro que eu gostei bastante de ler. Eu tenho bastante ressalvas aqui na história, porque eu acho que algumas coisas ficaram um pouco enroladas. Não sei se o livro precisava ser tão grande assim, tá, gente? Os outros são maiores ainda que esse. E é aquilo que eu falei, pra mim é um livro de conforto, apesar de eu ter algumas ressalvas com ele. Como, por exemplo, aqui o Julian. Ele... Ai, gente, eu não sei. Ele não me desceu. Sabe? Não me desceu. Não sei, ele não me conquistou como o Jem me conquistou, por exemplo, sabe? Ou até como o Will. O Will eu gostava dele, mas eu prefiro o Jem. E aqui eu só sinto ele meio forçando a barra algumas vezes, sabe? Ele vai mais pro lado do que eu senti em relação ao Jace do que ao Jem, que é o Jem que eu gosto. Mas isso também não é uma coisa que impede, né, de acontecer a história, de se desenvolver e de eu gostar do livro no geral. Eu gostei bastante da Emma, gostei bastante da Cristina, da personagem que tem aqui, que é uma personagem antagonista. Enfim, o universo Shadowhunter vai se expandindo com os problemas ali da vida deles, com a questão de eles serem Parabatai, não poderem ficar juntos, tem toda essa questão muito em jogo também, uma coisa muito presente aqui na história o tempo todo. A cada página a Cassandra Clare fala que eles são Parabatai pelo menos umas 3 vezes, é muito que ela fala, ela repete muito isso. Eu falando assim, parece que eu não gostei nada da história, mas não é isso, eu me diverti muito, foi um livro que eu gostei muito de ler. Eu passei vários dias lendo esse livro, eu acho que eu passei uns 3, 4 dias seguidos lendo ele, e eu gostei muito da experiência, foi muito divertido. O universo da Cassandra Clare é um universo mágico tão gostosinho de ler, eu gosto muito da ideia dos Shadowhunters, da história toda que eles têm ali, sabe? E eu gosto muito de rever os personagens aqui nos livros, como por exemplo a Tess e o Jem, que são personagens que eu amo muito, e eu adorei os epílogos, tá? Não é bem um epílogo, é uma história à parte que tem aqui que a autora coloca. Amei essa parte, adorei o final, pra mim, assim... Foi um surto, e foi um surto muito gostoso de ler. O final eu tava lendo assim, ó, de tão alucinada que eu tava com a história pra saber como é que ia terminar. Tem mais 2 livros pela frente, né, eu sei que algumas coisas vão acontecer, tô me inteirando um pouco mais, o que eu não sei eu tô perguntando pras pessoas que sabem, pra eu entender um pouco mais a fundo a história, sem precisar ler Instrumentos Mortais, porque eu acho que eu não vou ler, gente, é muito livro, e já tô muito ensuquida e muito a sério, eu quero ler As Últimas Horas também, quero terminar essa trilogia aqui, então eu vou ir com o que eu tenho. Eu acho então que os comentários que eu tinha pra fazer sobre A Dama da Meia-Noite foram esses. Esse aqui então foi o saldo da nossa maratona, li muito, gente, tô muito feliz, mas eu queria deixar bem claro, vocês já devem saber, mas é bom esclarecer que eu não leio, não costumo ler esse tanto, tá? Eu li muitas páginas, eu acho que eu li mais de 1000 páginas em 2 dias, não é comum, não é corriqueiro, geralmente assim, exagerando, eu leio umas 200 páginas por dia, por aí num dia que eu tô emocionada, num dia que eu tô empolgada, sabe? Então esse vídeo e esse final de semana foram bem atípicos, tá? Foi uma coisa bem especial, assim, que eu fiz pra gravar vídeo, pra fazer vídeo aqui pra vocês, e pra eu ler mais, porque eu acho que nos próximos dias eu não vou conseguir ler tanto quanto eu estou querendo. É importante falar isso pra gente não se cobrar muito, tá? Eu não tava me cobrando em relação a ler a quantidade de livros, em quantidade de páginas, eu só queria sentar e ler pra aproveitar as histórias e avançar um pouco nas leituras, e eu consegui fazer isso aqui. Não consegui ler Os Reinos Partidos, né, mas essa semana eu vou continuar a leitura, eu espero conseguir terminar ainda, mas se não terminar, tá tudo bem também. Esse é o nosso vídeo de hoje, então eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam aí no canal para não perder nenhum vídeo, que vai vir muito vídeo aqui no canal ainda, e a gente se vê então no próximo vídeo do CriaLT. Tchau, tchau!